Olá, eu sou a Carmela Gruni e nós estamos aqui no canal www.youtube.com/Estado de Direito. Quero agradecer a audiência de vocês e agradecer ao meu amigo Johannes van Arlen. Ele é holandês e está aqui em Porto Alegre hoje, veio prestigiar um evento que a gente está organizando também amanhã na Universidade Fevale, que é o ciclo de estudos jurídicos que vai abordar o futuro dos direitos humanos. Ele tem doutorado na Holanda, ele fez doutorado na Holanda em Montreal, e ele trabalhou muitos anos na ONU, ele é aposentado pela ONU. Eu quero agradecer, professor, por tu estar aqui e dizer que é uma alegria para o jornal. Ele já foi palestrante do primeiro Encontro Internacional Estado de Direito lá em Brasília, e eu espero esse ano estar podendo realizar novamente esse projeto e contar com a tua presença. Professor, iniciando, né, esse nosso bate-papo, eu queria que tu falasse como é que foi a tua entrada na ONU. Ok, olha bem, eu escrevi um doutorado sobre proteção dos direitos humanos nos territórios ocupados de Israel em 74 até 76, na Holanda. O responsável pelos assuntos internacionais de direitos humanos era um professor e também um funcionário do Ministério do Exterior. E apresentei minha tese a ele, ele achou ótimo, porque escrevi até em inglês, que à época era anormal, agora é anormal quando você não escreve em inglês uma tese de doutorado. E eu fui continuar meu caminho, porque depois tinha duas bolsas de estudo, uma para Israel, uma para Egito e outra para Canadá. Eu fui primeiro para Egito, depois fui para Canadá. Quantos anos ficou no Egito? Egito eu fiquei 10 meses a aprender árabe e depois escrevi alguns artigos e naturalmente também aprendi o árabe, porque tinha bolsa de estudo. E depois fiquei quase 3 anos no Canadá, e quando eu estava em Canadá, eu visitei muitas vezes a ONU em Nova York para consultar para meu doutorado, e finalmente eu tinha o conselheiro jurídico da ONU, uma alta personagem, na época que eu conheci também, um belga. Ele falou: o Dr. Van Boven, que era a pessoa quem leu minha tese 5 anos atrás, quer dizer, em 75, 76, ele tinha um lugar em Genebra, na ONU. Efetivamente, uma pequena secção que trata dos direitos humanos nos territórios ocupados de Israel. E foi contratado. Mas, infelizmente, pode ser que no Brasil é pior, não sei, mas a burocracia da ONU é muito grande também. Demorei quase 9 meses para poder entrar na ONU. Eu entrei em fevereiro de 80. E a gente estava conversando antes sobre uma das etapas que tu fez a tua entrada na ONU. E tu me falou de um exame. Outra coisa. Eu gosto muito dos idiomas e já tinha uma experiência em Egito com o russo, porque lá me ofereceram um pianista para me acompanhar para um concerto de música clássica, mas a condição que eu aprendesse o russo. Eu fiz um pouco lá em Egito. E finalmente, na ONU, um amigo meu, que também um grande escritor do direito internacional, ele me falou: temos um grupo, vamos fazer o exame em russo. Aulas muito agradáveis, excelente professora de Moscou, e eu entrei. E fizemos o exame, como diz, final para entrar lá na ONU? Não tem nada a ver com entrar no ONU. Eu estava já dentro da ONU. Eu comecei a
estudar russo no grupo russo Ah, em sim. 82. Tá, então tu começou a estudar num grupo russo. Russo, mas já tinha conhecimento, por isso eu entrei na quarta nível. E tem 8 níveis no exame da ONU. Entendi. Porque a gente tem 6 idiomas na ONU e pode estudar. À época era de graça, não sei como é agora, porque sou aposentado, mas à época é de graça, pode estudar. Ok, em outubro de 85 nós fizemos o exame e a professora gostava muito de nós e nós conversamos antes quais assuntos nós íamos abordar durante o exame oral, ok? Eu canto e efetivamente nós falamos sobre a música e ela não expectava isso naturalmente porque estava gravada, o nosso entrevista estava como agora estava gravada e porque a senhora teve que mandar a fita para Nova York para avaliação do grande comitê que poderia atribuir ou não o diploma do russo e de repente ela falou, senhor, canta, que bonito. E eu me levantei e começou a cantar. Não, mas agora... Ela ficou horrorizada porque não poderia parar a fita e eu continuei a cantar. Mas E como é que foi? Canta um pedacinho. Não, eu não vou cantar, não. Não, mas não vou cantar. 3 meses depois, eu passei em Nova York e queria saber efetivamente se o resultado já foi publicado dos exames. E lá na repetição das línguas, eles falaram para mim, seu nome não encontro. Eu disse, mas tinha uma pessoa que tinha uma boa voz. Poderia ser eu. Efetivamente, foi eu que cantei. E o que tu cantou? Eu cantei Я встретил вас и все было. Quer dizer, eu encontrei você e tudo ficou maravilhoso. A professora fica encantada, mas embaraçada também, porque não poderia efetivamente parar a fita. Entendi. E eu até tinha pedido assim, tinha colocado, porque eu queria mostrar um lado pessoal, sabe? Para as pessoas verem que por trás assim do trabalho de jurista assim e essa sensibilização, né, que o jornal tenta fazer de estar utilizando a música, até porque o professor é casado com uma brasileira, né, a Marileia, que ela é pianista profissional também. E para nós é um motivo de muito orgulho assim quando a gente pode mostrar um talento não só assim no direito, mas também na arte, né? E eu queria que tu tentasse fazer um pedacinho daquela que tu me falou, a Justiça, é isso? Oh, Santa Justitia, ich möchte rasen, fröhlich spät lauf ich herum, ich bin von Amtspflicht aus aufgeblasen, das Wohl der Stadt bringt mich noch das Wohl der Stadt bringt mich noch das Wohl der Stadt bringt mich noch Tá, e essa música, qual é a origem dela? Eu não conhecia. É a ópera de Czar und Zimmermann. É uma ópera que efetivamente se derula na Holanda, mas é uma ópera de uma ópera alemã. Uma ópera alemã. Czar und Zimmermann. Albert Lortzing. Albert Lortzing. Compositor. E quais são as músicas que tu mais gosta de? Eu cantei muitas canções de Schubert, Schumann, Dichterliebe, como diz, Amor do Poeta e também Schubert.
Pode dar um exemplo como é que tu faz aquela voz mais forte? Que eu não sei ópera, mas tu fez uma voz mais forte nos bastidores. Quando tu cantou, teve uma hora que tu cantou nos bastidores, que tu fez uma voz mais forte. Como é que é a voz que tu fez? É normal, quando você vai cantar, depende da frase. Não pode fazer. Eu não vou cantar forte aqui, porque pode quebrar os vidros também. Eu quebrei um vidro, mas é possível. Não, mas dá um exemplo, vamos tentar. Aqui não tem problema com os vidros. Tenta. Continua. Não! Por quê? Não, porque eu acho bonito, sabe? Eu acho que, pelo menos assim, a gente vê no trabalho do jornal e a gente começou a fazer um trabalho, não com música erudita, mas como eu te mostrei no meu trabalho de mestrado, que eu acredito muito, e eu falo aqui, né, para os internautas, que a gente tem que humanizar mais o direito, sensibilizar mais as pessoas pela arte, pela música. É verdade. Né? E é uma maneira de a gente tocar mais no coração das pessoas, para poder passar uma mensagem. Sim, porque por isso eu escolhi esta canção quando cantei para a Academia de Direito Internacional. Né? Essa foi que tu cantou? Porque é um papel de um juiz que não sabe mais como controlar seu trabalho. Ele se queixa sobre o seu trabalho como juiz e não pode mais acabar, porque todo dia tem outra coisa para chatear ele. É por isso achei muito bom quando você está na presença do juiz da Corte Internacional de Justiça de fazer este papel. Eu acho que sim, porque a gente vê muito assim que o caminho que a justiça tem trilhado, a justiça no Brasil tem seguido, é ainda a vida das pessoas judicializada, né? As pessoas vão buscar o acesso à justiça, o acesso aos direitos fundamentais pela via do judiciário. Mas eles têm também direito, né? Sim, eles têm que buscar ter os seus direitos fora dessa via, não? Sim, porque no terceiro Plano Nacional do Brasil de Direitos Humanos está marcado. Está marcado. Já entrando nisso, então, o que tu poderia falar sobre o terceiro plano que tu está... Não, o terceiro Plano de Direitos Humanos é uma melhoração muito grande do primeiro e segundo plano. Pode falar, o presidente do Comitê de Redação do segunda Conferência de Direitos Humanos, que passou em Viena em junho de 1993, foi o meu amigo Gilberto Werner Saboia. Ele efetivamente fez um excelente papel e uma das recomendações do Programa de Ação e da Declaração de Viena, de 93, foram a estabelecer planos nacionais. E parabéns, o Brasil foi um dos primeiros a seguir este plano. E em 1996 foi o professor Sérgio Pinheiro que bolou, com naturalmente o apoio do Fernando Henrique Cardoso, o primeiro plano. O primeiro plano tratou somente dos direitos civis e políticos, porque o Brasil sofreu quase 20 anos de ditadura, quer dizer, era considerado mais importante. O segundo plano, o primeiro plano foi de 1997 até 2002. Depois tem um segundo plano que trata principalmente dos direitos econômicos, sociais e culturais. E o ênfase era o direito a todo cidadão brasileiro à educação. E também a educação básica, mas também superior. O terceiro programa era uma avaliação dos dois programas anteriores e foi
lançado o 21 de dezembro de 2009. Eu estava convidado pelo Paulo Vanucchi, à época ministro dos Direitos Humanos, mas no início de 2010 tinha uma grande briga sobre o problema da anistia. Da Comissão da Anistia. Exatamente. E tivemos que mudar bastante recomendações. E eu acho que foi em agosto de 2010, saiu o plano definitivo. Esse plano definitivo é muito bacana, porque trata de muitos assuntos que dão realmente importância à dignidade da pessoa humana na sociedade brasileira. E especificamente, o que tu pode destacar nesse sentido? Não, eu estou dizendo, o mais importante, eu acho que, em primeiro lugar, acesso à justiça de todo mundo, para poder garantir e gozar dos seus direitos. E, em segundo lugar, também o direito à educação, porque, efetivamente, a situação 20 anos atrás era muito pior, tem muito mais alfabetistas, agora tem analfabetas, sim, e agora todo mundo tem direito à educação básica. E foram já programas elaborados, eu sei, também no ensino superior, para incluir também no programa do ensino básico, tentando viabilizar os alunos pelos direitos humanos. Também eu fiz já um curso de pós-graduação sobre direitos humanos, quer dizer, no ensino superior. E também, naturalmente, é um nível universitário. Quer dizer que os direitos humanos e também, posso dizer, na nova estrutura do Conselho de Direitos Humanos, o Brasil saiu muito bem. Saiu muito bem em 2008, o Brasil foi sorteado no novo sistema, não posso falar sobre isso agora, mas o Brasil era muito ligado aos objetivos desse sistema. Porque, por exemplo, o ex-presidente Lula convidou abertamente todos os relatores especiais para visitar o Brasil. Tinha em 2007, eu acho, tem uma grande briga com um relator especial, Jean Ziegler, suíço, que tratou do direito à alimentação, e parece que em uma conferência de imprensa em São Paulo ele fez muito barulho. Foi bastante difícil para o Brasil e para a ONU. Mas, de todas as maneiras, também um problema que a sociedade internacional, a ONU principalmente, se preocupa é a violência e assassino extrajudiciário que acontece nas favelas. E o relator especial sobre este assunto, Philip Alston, ele passou em novembro de 2007 e passou bastante informação para o governo do Brasil e recomendações que foram bastante já adotadas e implementadas. Qual é, assim, nesse sentido, assim, essa imagem que o Brasil tem de todo o desenvolvimento, né, que avançou bastante com as mudanças de governo também, com a evolução que foi tendo econômica, mas nessa parte da violência, assim, como está a imagem do Brasil em relação à garantia dos direitos, principalmente a questão do respeito à não violência? Como é visto isso? Não, vocês sabem que o segundo mandato de Lula, quando realmente foi implementado todos os programas, secretariado de proteção da mulher, que é outra secretariado de igualdade, todo em Brasília, e efetivamente o problema principal é a violência. E nós temos também consultores
que poderiam avisar o governo sobre estes assuntos. E já está muito melhor, porque 10 anos atrás, por exemplo, com esta tinha um grande problema também o sistema penitenciário é um problema, ainda é, tinha, não sei, em 89 tinha este grande problema em uma prisão. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje tem no Presídio Central de Porto Alegre tem quase, na época que eu fui lá, tinha quase 5.000 presos. Sim. Era superlotação. A maior, pela informação que o major da época que coordenava era o Major Augusto, ele passou, era a maior população carcerária da América Latina, a população do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, mas me lembro desse problema onde tiveram, não sei, 110 mortos lá numa prisão em São Paulo. Exatamente. E eu mesmo, que é muito importante, deu já um curso para a Polícia Judicial em Departamento Federal, porque ensino educação de direitos humanos dentro dos presos também, mas também para os policiais e também, quer dizer, formal e não formal é muito importante. Eles querem até, por exemplo, nos servidores públicos, querem também, no terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, eles querem também elaborar programas para servir servidores públicos e ensinar direitos humanos. Eu acho uma coisa, realmente, o programa é muito bem estruturado, porque não tinha muita estrutura no primeiro e segundo plano, só parágrafos e tinha uma ideia de curto prazo, longo prazo, médio prazo e longo prazo, mas agora está bem estruturado quem faz quem. Por exemplo, tem patrocínio de um outro ministério para elaborar um problema, por exemplo, o direito a um meio ambiente saudável é patrocinado pelo Ministério da Saúde e vários outros órgãos. As pessoas às vezes restringem muito a ideia do meio ambiente ligado somente à ecologia. Sim. Né? E não é só isso. Não é só isso. É onde a gente trabalha, é onde a gente mora. Sim. Né? Envolve muito, é um contexto muito maior que as pessoas não conseguem conectar isso com o cotidiano, né? Eu tenho mais duas, assim, queria duas opiniões tuas ainda. Uma que a gente conversou antes sobre, para que tu explicasse o que é esse projeto 2048 e que também é o ano, né, que se completa 100 anos da Declaração Universal. Este é um programa que nasceu eu acho 2 ou 3 anos atrás em Berkeley. Berkeley é uma grande universidade nos Estados Unidos, onde eu ficou convidado 4 meses. Tá? E o projeto 2048 é profundamente ligado a acesso do indivíduo à justiça internacional. A ideia de um Corte Internacional de Direitos Humanos já foi lançado nos anos 1950, mas devido aos problemas da Guerra Fria nunca deu. E depois da caída do Muro de Berlim, naturalmente podemos primeiro falar sobre direitos humanos como individualizado e interconectado e tudo mais. E agora este projeto 2048 visa realmente no longo prazo, porque vai até o 100º aniversário da Declaração de Direitos Humanos adotado em 1948, para estabelecer ao longo do caminho, por volta de 2020, um Corte Internacional de Direitos Humanos. Este é o objetivo principal.
Porque assim, pelo menos a Corte Interamericana de Direitos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Sim. Fica na Costa Rica. Sim. Eu até recomendo os internautas a acessarem o site da Corte, porque eu pedi um formulário para fazer uma denúncia sobre essa própria situação que acontece em relação aos presídios, né? Que no Brasil, infelizmente, é caótica, né? O Brasil foi... Para notificarem o Brasil a tomarem uma providência urgente, né? Sim. Porque as pessoas estão lá dentro de gaiolas, né? Numa condição desumana, que mesmo que eles tenham cometido um crime, não se poderia estar se cometendo um outro crime com eles, né? Não, mas o problema é que, normalmente, tem que dizer, efetivamente, Antônio Cansado, atualmente juiz na Corte na Haia Internacional, ele fez muito para, como dizem em termos jurídicos, local standing do indivíduo perante a Corte. Já tem possibilidades de se apresentar pessoalmente ou através de uma violação grave de um Estado. E, efetivamente, nesse sentido, o sistema latino-americano é melhor do que o sistema europeu, porque lá não tem quase possibilidades, por exemplo, de composição. Compensação é uma ideia da pena pecuniária. E compensação pecuniária é realmente, no sistema interamericano, muito melhor regulado do que no sistema europeu. Então o sistema americano é melhor do que o sistema europeu nesse sentido? É verdade, está melhor. Porque também o sistema europeu é superlotado também, não aguento mais, eles têm 8.000 queixas por ano. Mas nos Estados Unidos também é superlotado. Sim, em que senso? Não, agora eu não tenho o número aqui, mas... Superlotado, não, muito cheio, é muito... Eu estou falando dos queixas perante as cortes. Ah, sim. Tá, então, mas mesmo assim, no caso, as queixas perante as cortes se tem mais na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil ainda não se tem. Não, nos Estados Unidos não tem nada a ver com isso, porque os Estados Unidos é uma coisa doméstica. Tem Suprema, tem Corte Federal e tem Corte Supremo, mas não. Eu estou falando dos cortes regionais, internacionais regionais. Europeu, agora tem também um em África, que demora muito, mas está efetivamente desde 1998 foi estabelecida a Corte em Arusha, mas o mais avançado para dar jus ao indivíduo é o Corte em São José, Costa Rica. São José da Costa Rica está... Sim, está melhor. Eu tenho só estou com um livro verde, eu vou colocar aqui para vocês. Esse livro eu ganhei do embaixador na época aqui no Brasil, da Líbia, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre... que a gente estava falando que o livro verde... virou vermelho, a causa do sangue. Bom, a situação em Líbia é pior do que em Egito, mas efetivamente esta revolta começou quando uma pessoa se queimou em Tunísia. Enrolou o Egito foi razoável 18 dias e o Mubarak se foi, sem problemas. Agora, Líbia é uma coisa mais antiga ainda, porque o Gaddafi está no poder por 42 anos, depois de uma revolução em 69, e efetivamente ele não quer sair. Mas eu estava vendo o CNN, é realmente uma coisa incrível, porque nunca aconteceu isso antes, que 15, porque o Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 permanentes e 10 que rodam. O Brasil está até este mês com a presidência, uma embaixatriz, que a senhora Viotti, que lidou
ontem a reunião extraordinária e depois de 8 horas horário de New York, saiu o voto 15 em favor e ninguém contra. Quer dizer que unanimidade de todos os membros, incluso todos os membros permanentes, porque sempre Rússia ou China fazem oposição. Agora não. Era uma resolução do Conselho de Segurança número 1970, adotada ontem. E eles não somente querem sancionar o presidente e seus familiares, mas também, esta é também uma novidade, que já aconteceu antes, mas não tão preciso para botar queixas como genocídio contra o povo da Líbia perante a Corte Criminal Internacional na Haia. Eu não sei se vai conseguir, porque o Corte Criminal tem esta especialidade que a jurisdição é complementário. Quer dizer que, primeiro, o sistema da Líbia tem que resolver esse problema, antes que o Corte Criminal pode reagir. Investigar é já uma coisa, mas resolver depende do sistema do país. Não pode passar por cima do sistema do país. Exatamente. Porque se chama jurisdição complementar. Porque como é que ficaria então, no caso, como é que a gente pode trabalhar essa questão no caso da soberania? Seria uma intervenção na... Sim, mas esta é... Bom, já em 1950 o grande professor é juiz, naturalmente, já desencarnou, Herschel Lauterbach. Ele escreveu já em 1950 um livro em inglês titulado Direitos Humanos e International Human Rights Law, quer dizer, o direito internacional de direitos humanos, que os direitos humanos não passam para artigo 2, parágrafo 7 da Carta, que diz que o país pode resolver seu próprio problema, ninguém pode interferir nas coisas domésticas do país. Ele já diz quase 60 anos atrás, por volta de 60 anos atrás, que esta parágrafo não se aplica aos direitos humanos. Mas, naturalmente, Líbia falou, sim, China também fala assim, que a comunidade internacional não tem que intervir na maneira de pensar em aplicação dos direitos humanos. Exatamente. Eu quero agradecer pela entrevista, assim, pela mais a conversa. Sim. E por ter mostrado o lado artístico também. Obrigada. Que é um talento. Eu fiquei impressionada quando ele cantou. E acho que a gente tem que estimular as pessoas Sim. A arte, o poder da música é muito grande, é verdade. Porque quando você está triste, a música ajuda. Ajuda para aliviar os dores da alma. A autoestima, né? Sim, a autoestima também. É melhor assim. Então esse aqui é o www.youtube.com/Estado de Direito, ou você vai estar assistindo esse vídeo no vimeo.com/Estado de Direito ou vimeo.com/Carmela Gruni. E mais informações do Johannes, para quem quiser levar ele para fazer alguma conferência, uma palestra, um curso, pode procurar o jornal Estado de Direito pelo contato @estadodedireito.com.br. O professor também tem os dados deles disponível na plataforma Lattes, então lá também tem os contatos dele para vocês conversarem. Obrigada, professor, e até uma outra oportunidade. Muito obrigada. Tchau.